Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre ensino religioso. E qual será o tema de hoje? O tema de hoje, como nós temos na tela, é Constituição Federal, princípios e valores éticos, os projetos de vida. Então, estudante, nós vamos estudar um pouco sobre a Constituição Federal Brasileira, os princípios e os valores éticos e o que será projeto de vida, projetos de vida. Vamos lá. Então, para iniciarmos, nós temos aqui um pequeno pensamento. Vamos lá. Como há na tela, olhem, reflitam comigo. Angariar princípios e valores humanos são as bases sólidas para a construção de um cidadão. Adailton Teixeira. Então vejam só: princípios, cidadãos, Constituição brasileira, valores éticos, são palavras que vão permear o nosso estudo de hoje. E vamos adiante. E qual será o objetivo geral? Como há na tela, nós temos construir projetos de vida assentados em princípios e valores éticos, conforme assegura a Constituição Federal. Já deu para sentir o quê? A questão de valores e a Constituição Federal Brasileira. Vamos lá, vamos adiante. Nós temos a seguinte questão. Você sabia? Olhem para a tela. Nós temos a seguinte questão. Os valores éticos são ideais que funcionam como guias do comportamento para, assim, regular a conduta do ser humano. Vamos, então, estudar um pouco sobre os valores éticos, a vida em sociedade, a Constituição Federal, a lei. Então, isso é importante para a vida em sociedade. Lembram daquela palavra que sempre digo, a pluralidade, uma sociedade plural e justamente o que? Assegurar o direito do outro. Então, a Constituição Federal hoje e os valores éticos. Vamos adiante. Como na tela, trouxe para vocês uma reflexão. Reflitam sobre isso. O ideal ético fundamenta-se em uma vida social, igualitária e justa. Ou seja, a ética, nessa visão, tem como pedra angular o bem coletivo. E ainda sobre isso, nós temos a seguinte palavra: vida social. Lembram? O ser humano é um ser social, a vida social igualitária, a busca pela justiça, pela questão ética social. Vamos adiante. Nós temos na tela a seguinte questão. Vejam só. A Constituição Federal de 1988, que é a última Constituição, aqui está em vigor, provocou significativas mudanças de modelos que necessariamente afetam fatores culturais, mecanismos institucionais e práticas sociopolíticas enraizadas dentro do ordenamento jurídico brasileiro. Ainda na tela, nós temos a seguinte questão. Prestem bem atenção, reflitam sobre esse ordenamento jurídico brasileiro. Corta para mim. Então, vejam só, valores éticos e a Constituição Federal, esse ordenamento jurídico. Reflitam sobre esse bem social, sobre essa questão da convivência com o outro, a pluralidade social, a lei, a ordenação, a Constituição. Vamos adiante. Ainda na tela, nós temos a seguinte questão. Vejam só. A Constituição Federal de 1988, conhecida como Constituição Cidadã, é a que rege todo o ordenamento jurídico brasileiro hoje. Só um minutinho, corta para mim. Vejam só, a Constituição de 1988, ela é chamada de Constituição Cidadã. Mas por que será que ela é chamada de
Constituição Cidadã. Vamos ainda para a tela. Reflitam. Desde a independência do Brasil, que foi em 1822, ela é a 7ª Constituição que nosso país tem. E é a 6ª, desde que nós somos república. Vejam só, ela é a 7ª após a independência e nós temos ela é a 6ª, desde que o Brasil é república. Reflitam, a Constituição de 1988, ela é a Constituição Cidadã. Isso tem muito a ver com a aula de hoje, com esse bate-papo sobre essa questão da cidadã, ética, respeito e o ordenamento jurídico, a Constituição. Vamos adiante. Olhem aí na tela, olhem só uma fotografia da Constituição Federal que está em vigor, a Constituição Cidadã. Vamos adiante. Olhem só, olhem essa curiosidade que é na tela. Você sabia? Eu falei a palavra cidadão. O que é cidadão? Cidadão é o indivíduo que, como membro de um Estado, no caso o Brasil, usufrui de direitos civis e políticos, por este garantidos, e desempenha os deveres que nesta condição lhes são atribuídos. Então vejam só, o cidadão tem direitos e deveres. Para isso existe a Constituição, a lei, o ordenamento social pela lei. Então vamos adiante. Olhem só na tela ainda essas duas imagens. Nós temos uma balança com os direitos e deveres do cidadão. Do outro nós temos o quê? A bandeira brasileira e a representação do povo brasileiro, a representatividade, a pluralidade, o respeito, certo? Respeito ao cidadão. Então, tem tudo a ver, não é? A Constituição Federal, Constituição de 1988, a Constituição Cidadã, a representatividade, o direito, a ética, os valores. Vamos adiante. Outra representação que trago para vocês. Vejam só, com essa dá para refletir que todos somos brasileiros, todos, certo? Essa pluralidade, esse respeito, nós formamos o Estado brasileiro. Isso é importante para que você, estudante, lembre-se, certo? Justamente que você, sua família, fazem parte de um Estado em que há uma Constituição. Vamos adiante. Olhem na tela. A Constituição de 1988 fez 30 anos em 2018 e é um marco nos direitos dos cidadãos brasileiros por garantir liberdades, olha a palavra liberdade é em destaque, liberdades civis e os deveres do Estado. Vejam só, outra curiosidade, certo? Então aqui, antes de partirmos para outra curiosidade, lembre-se, a Constituição de 1988, como eu falei, é a cidadã. E olhem só aqui, certo? Esse segundo ponto. Em 5 de outubro de 1988, sua promulgação foi marcada pelo discurso do então deputado federal e participante da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães. Vejam só, a Assembleia que organizou a questão dessa Constituição, que eu já falei que é a Constituição Cidadã, os direitos e os deveres do cidadão brasileiro. Vamos ver aqui? Olhem só na tela, certo? O discurso que o então, Ulisses Guimarães tinha pronunciado sobre a Constituição. Vejam só, reflitam. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança, que a promulgação seja nosso grito, mudar para vencer, muda Brasil. Então vejam só, gente, cortando para mim aqui, essa questão de que a questão de mudar, a questão da liberdade, os direitos, os deveres do cidadão brasileiro. Para você, estudante, também se sentir o quê? Participante desse Estado,
o Brasil. Veja a lei, a Constituição. Vamos adiante. Olhem aí, trago para vocês duas fotografias, justamente o quê? No dia em que a Constituição ela foi promulgada, entrou em vigor. Olha só a alegria, essa Constituição cidadã. Vamos adiante. Na tela, nós temos a seguinte questão. Neste sentido, para abraçar os valores sociais mais emergentes e relevantes, o legislador constituinte teve de se ater às profundas mudanças, modificações, porque vem passando a nação brasileira, cortando para mim. Então, todos aqueles que participaram da organização desta Constituição, certo? Ficaram atentos às mudanças sociais, justamente para observar o quê? Direitos e deveres antenados com a realidade social. Vamos ver aqui. Na tela, nós temos adiante. Assim, produziu-se um texto constitucional que correspondesse às necessidades imediatas e futuras da sociedade brasileira, colocando a cidadania e a dignidade humana à frente de quaisquer outras exigências. Cortando para mim, vejam só, cidadania e dignidade. Então, essa Constituição buscou justamente o quê? A cidadania, direitos, deveres e a dignidade do ser humano. Reflitam sobre isso. Cidadania e dignidade do ser humano. Então, o que? A Constituição ela traz isso, essa busca por esses dois princípios. Vamos adiante. Na tela, nós temos ainda, olhem só essa curiosidade. Foram quase 19 meses de trabalho de 559 parlamentares, deputados e senadores, milhares de funcionários e a participação popular, quer na apresentação de sugestões para elaboração da nova Carta Magna, quer nas lutas diárias por novas conquistas. Cortando para mim as novas conquistas. Observaram o que eu falei anteriormente? Que para organizar essa nova Constituição, observaram os sinais do tempo, as mudanças, os direitos, a luta, a dignidade cidadã. Então, essa escuta, esse dialogismo, esse diálogo com todos, a representatividade, a busca. Vamos adiante. Na tela, nós temos esses dois pontos. De fato, a Constituição inaugura um novo conjunto de preocupações éticas. Isso porque, em verdade, a ordem jurídica constitucional visa, mais que tudo, alcançar a plenitude do convívio social pacífico. Cortando para mim, trago para vocês convívio social pacífico, o convívio social com o diferente, com a pluralidade, com os interesses, com a representatividade. É por isso que eu falei a vocês que é uma Constituição de teor cidadão, certo? Vamos adiante aqui. Na tela, nós temos a seguinte questão. O compromisso, primeiro, da Constituição com a cidadania. Qual é? É a garantia do direito a ter opção ética. Então, vejam só, olhem para a tela e reflitam. Vamos adiante. Ética. Olha o que nós temos aí. Ética, respeito, igualdade, valores, direitos. Então, respeito e igualdade para todos. Isso é a ética. Então, voltando mais uma vez, justamente aquela relação entre a Constituição e a dignidade humana, a ética, os valores, a busca pela preservação dessa dignidade humana. Na tela, nós temos ainda, gostaria que vocês lessem e observassem o seguinte. Segundo Ulisses Guimarães, que foi esse, certo, legislador que promulgou a Constituição, ele disse, não é a Constituição perfeita, mas será útil, pioneira e
e desbravadora. Será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. É caminhando que se abrem os caminhos. Ela vai caminhar e abri-los. Será redentor o que penetrar nos bolsões sujos, escuros, ignorados da miséria. Gostaria que vocês refletissem, caros estudantes, que com essas palavras, quer dizer, ainda não é um documento perfeito, mas é a busca pela dignidade humana. Então vejam só, em suma, nós temos as palavras Constituição, no caso vem a lei, a dignidade, direitos, deveres, cidadão, sentir-se o quê? Sentir-se representado e sentir-se construtor desta sociedade também. Vamos lá. Na tela, como há na tela, nós temos a seguinte questão. A Constituição tem responsabilidade com valores supremos, porque são reconhecidos como indispensáveis à construção de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna. Vejam só que essas palavras em vermelho que eu coloquei, sociedade fraterna, pluralista, sem preconceito, são palavras importantes para o quê, gente? Justamente buscar o quê? A representatividade, os seres humanos, a pluralidade dos cidadãos. Lembrando sempre que o cidadão tem direitos e deveres e ele é construtor, participante de um Estado, no nosso caso, o brasileiro. Vamos adiante. Na tela, nós temos ainda a seguinte questão. E também são direitos fundamentais. Quais são os direitos fundamentais? Vamos ver? Os direitos à vida, à igualdade, à liberdade, à segurança e à propriedade. No artigo 5º, porque são invioláveis e, por isso, funcionam como autoridade constitucional, força normativa da Constituição contra qualquer ameaça ou violação concreta. Já deu para perceber aí, certo? Vejam só os direitos, os deveres, certo? Do cidadão, certo? Direito à vida, à igualdade, à segurança, à propriedade. Então, todos esses direitos são assegurados pela Carta Magna, a Constituição. Lembrar a de 1988, essa que é o que? Chamada de cidadã, por essa busca pela dignidade, essa palavra que tantas vezes citei hoje. Vamos adiante. Na tela trago para vocês a seguinte questão. Projeto de vida. O que é um projeto de vida? É um processo de planejamento no qual os indivíduos se conhecem melhor, identificam seus potenciais interesses e paixões e estabelecem estratégias e metas para alcançar os seus próprios objetivos e atingir a sua realização em todas as dimensões. Projeto de vida, cidadão. Cada um tem o seu. E isso é assegurado. Olha aí, o projeto de vida, essa busca, o direito à vida e à dignidade. Então, cada um de nós, você estudante, tem o seu projeto de vida. Pense nele, lute por ele. Isso é assegurado aqui na Constituição, desde que não vá ferir o direito de ninguém, certo? Então, direitos e deveres, projeto de vida, ética, Constituição. Vamos adiante aqui. Olhem para a tela. Vejam só. A vida é um direito garantido por lei. O direito à vida é o mais importante e mais discutido dentre todos os direitos abarcados pelo Código Civil Brasileiro e pela Constituição Federal. Eu acho que deu para observar essa relação entre projeto de vida e o direito à vida do cidadão. Gravem bem, pensem bem nisso, tá certo? Vamos ver. Na tela, nós temos ainda a Carta Magna, a Constituição, protege especialmente os princípios e normas formadores do próprio Estado de Direito,
bem como seus cidadãos. Então, a Carta Magna, ela protege o quê? Os nossos direitos, os nossos deveres também, e nós, claro, os cidadãos brasileiros. Vamos ver aqui. Olhem para a tela, reflitam comigo. Portanto, o poder político não, olha o não aí em destaque, pode contrariar os valores essenciais selecionados pela Constituição originária. Isso quer dizer o quê, minha gente? Cortando para mim, nós temos justamente o quê? Ninguém pode ir contra, certo, ao que está na Constituição, porque há uma lei que rege, o nosso Estado, no caso brasileiro, os nossos direitos e também deveres. Vamos adiante. Na tela, trago para vocês a seguinte questão. A Constituição Federal, olhem só, ainda sobre o artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a não violação do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, etc. Então, reflitam sobre isso. Olhem aí a lei, a força da lei, da Constituição. É bom, estudante, você refletir sobre isso. Vamos lá, para finalizar, trago para vocês alguns desafios. Prestem bem atenção, levem para o seu professor, certo? Olhem só aqui, primeiro desafio. Por que precisamos de uma lei para assegurar os valores éticos? Justifique sua resposta. Segundo, o que são valores éticos? O que é isso? Terceiro, por que denominamos a Constituição de 1988 como cidadã? Por quê? Quarto, como podemos conceituar a ideia de cidadão? O que é cidadão? Quinto, qual a relação entre projetos de vida, que no caso é individual, e a Constituição Federal? Então, estudantes, olhem para a tela e reflitam. Portanto, a lei constitucional é uma grande aliada para agirmos corretamente, pois, além de ser algo colocado obrigatoriamente para toda a sociedade, é um conjunto de regras que compreende igualdade, direitos e obrigações para todos. Então, nós observamos que no nosso discurso de hoje, nesse bate-papo, falamos sobre a Constituição, certo? Os direitos, os deveres, a ética e os projetos de vida de cada um de nós. Então, fiquem conosco. E antes de mais nada, agradeço aos nossos intérpretes de Libras, o Efraim e a Sueli. Um forte abraço em todos vocês. Fiquem conosco e esperem um outro bate-papo do professor Robson.